essa história é verídica e é real. Oi, gente, que saudade que eu tava de vocês. Quanto tempo eu não apareço aqui no nosso canal Ei Bora Pro Céu, não é mesmo? Tem gente que está pensando que nós desistimos da campanha O Jejum da Botija, mas nós não desistimos, não. É porque eu tive algumas mudanças, tive uns contratempos, mas nós estamos voltando com tudo. E para você participar da campanha Jejum da Botija, é só você ver o vídeo aí que está escrito lá, o Jejum da Botija, e deixar o seu nome, o nome do seu familiar, daquele que você quer que esteja em oração no azeite do Jejum da Botija. E eu também vou fazer alguns vídeos explicando para vocês como que é essa campanha, tá? Corre lá, participa, que eu tenho certeza que você não tem nada a perder, somente a ganhar. Esse vídeo de hoje, eu confesso para vocês que, para mim, ele é um vídeo extraordinário. Eu queria contar uma historinha para vocês, se vocês me permitirem. E eu queria contar essa historinha também pro meu filho. Tá bom. Você aceita, meu filho? Sim. Eu contar uma historinha para você? Sim. Quanto tempo que o seu pai não conta uma historinha, né? Quantos anos? Era bebezinho. É. Vem aqui pro pessoal te conhecer e para ele também participar aqui. Oi, gente. Esse é o meu filho, André Maciel. Para quem não sabe, ele é adotivo. Eu adotei ele com 3 meses de vida. Hoje ele está com 14 anos, Sim. né, filho? Uhum. Já chegamos no aniversário, hein, gente? Dia 27 de novembro, tá chegando. Bom, eu vou contar uma historinha pro meu filho e gostaria que vocês participassem também dessa historinha. Era o ano de 1976. Nasce um menininho. E naquela época ele não foi muito bem-vindo, não. Ele não foi bem-vindo. Foi rejeitado pela sua mãe, ele foi rejeitado pelos familiares. Talvez até, filho, porque a mãe deve ter sofrido também, né, com a gravidez. Sim. A gente não sabe o que se passou, então a gente não pode julgar e nem apontar o dedo, né? Porque só quem vive na pele é que sabe. E aquele menininho foi crescendo, mas você sabe que tinha alguma coisa estranha. Estranha não, diferente. A gente não pode falar estranho porque senão é perigoso a gente sofrer até processo, né? Uhum. Tinha alguma coisa estranha nesse menino. Ele tinha uns trejeitos e que tudo indicava que esse menino ia ser um homossexual. Uhum. Ele não batia com as brincadeiras dos mesmos meninos da sua idade. Era diferente a brincadeira. E ele não sabia decifrar, ele não sabia entender, porque imagina, em 1976, passaram-se mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, né? Sim. Até ele ter crescido um pouquinho. Então você acha que naquela época ele vai saber o que era aquele sentimento? E desse menininho, meu filho, ele teve que lutar sozinho com esse sentimento. Olha que história extraordinária. É uma história extraordinária, viu? Que eu vou te contar. E a sua vozinha velhinha, que ficou com ele, porque a mãe não tinha condições de ficar com esse menininho e mandou esse menininho ficar com a avó, e essa mãe foi aqui para São Paulo, veio para São Paulo. Cidade grande, para poder ver se fazia a vida, para retornar e buscar aquele menininho, né? Esse era o sonho que a mãe colocou na sua cabeça. Só que nem tudo aquilo que a gente planeja acontece, né? Às vezes os sonhos até mudam de direção. Porque nós temos também que ver quem é que está junto com a gente nesse sonho, né? Talvez a mãe desse menininho não tinha quem tinha que estar do lado dela para poder que esse sonho se concretizasse. Não tinha um apoio, né? Não tinha um apoio, eu digo até espiritual, na vida dessa mãezinha. Sua avózinha foi criando esse menininho à sua maneira. Sim. Essa sua avózinha, ela foi criada e desde criança
que a mãe dessa avó, desse menino, André, era cristã. Então a avó desse menino, ela levava todos os seus filhos. Você acredita que ela tinha 16 filhos? E mais 16 esse filhos. netinho que levava todos para a igreja. 16 filhos, esse netinho, essa história, eu acho que eu conheço, viu? Acho que eu já vi essa história em algum lugar. Não entrega. Mas é sempre bom, né, André, recordar essa história, né? É, realmente. Parece uma história bíblica até. Olha que lindo, filho. É. E esse menininho, ele tinha ou era temor ou era medo Uhum. desse inferno que essa igreja da vozinha dele levava, falava que as pessoas iam para o inferno, inclusive as pessoas que viviam nessa condição, né, que era pecado ele viver assim. Sim. E esse menininho, ele teve que lutar contra esses desejos que ele tinha e as necessidades que ele tinha sozinho, sem contar com ninguém. Quando ele tinha 10 aninhos, ele sofreu um acidente na mão dele. Tá chorando. Ele sofreu um acidente na mão. E a mãe dele, que morava em São Paulo, foi correndo buscar ele lá na cidade, na chácara, né? E foi lá e a mão desse menino, ele estava internado, tinha até bicho na mão dele. Nossa, um monte E de lá em Goiânia, que esse menino é de Goiânia, eles iam amputar A mão desse menininho. Ai, nossa. Então a mãe dele falou, não vai amputar não, vou levar ele para fazer um tratamento, porque a tecnologia, tudo em São Paulo era mais avançado. Era mais avançado. Então trouxe para São Paulo. Mas esse menininho sentia uma saudade dessa avó dele, porque a vida desse menininho era a avó. É. Ele era apaixonado pela avó dele, que até cuidou. então ele tinha como a sua mãe, Que a cuidou matriarca, dele, né, por 10 anos. que cuidava dele. Então ele chorava muito sentindo a falta dessa sua mãezinha, que ele chamava ela de mãe, chamava a vozinha dele de mãe. E foi passando um tempinho junto com a mãe percebendo que esse menino não estava se adaptando ali. E por causa talvez do trabalho, que acho que a mãe ela já não estava mais acostumada, né? Ela não queria ter esse trabalho de cuidar e de... Não estava acostumada com esse de papel ser de mãe. né? Esse papel de mãe. Exatamente. O que ela fez? Mandou esse menininho de volta lá para Goiás. Quando esse menino chegou lá em Goiás, André, o avô dele não aceitou ele mais. Aliás, o avô dele nunca aceitou ele, nunca. Nossa. Você acredita que o avô dele, André, pegava os tios dele, que tinha a mesma faixa etária de idade, sabe? 2, 1 ano a mais. Isso. Só, né? E alguns com... E era 3. Estava aqui esse menininho, o outro do lado e o outro do outro lado. O avô pegava bala e dava para os dois, e olhava para o menininho e dizia para aquele menininho, você quer bala? E o menininho falava, né? Lógico que é um menininho que quer criancinha, uma né? bala, né? É. E o menininho dizia, eu quero uma balinha, porque o menininho naquela época era inocente, as crianças hoje não têm mais essa inocência. E o avô falava para aquele menininho, vai pedir para sua mãe, para o seu pai, porque eu não sou nada seu. Toma, meus filhos, uma bala para você e uma bala para você. E aqueles meninos chutavam aquela bala na frente daquele menininho. E esse menininho, que até então já tinha 10 anos de idade, mas ele sonhava, ele tinha sonhos. O maior sonho desse menino era uma mãe, era uma família, era ter um lar. Ele dormia em qualquer lugar, ele dormia no chão, ele dormia, às vezes, cheirava até mal aquele colchão, mas ele não se importava, ele não via esse lado, sabe? Eu não sei o que se passava na cabeça desse menino. Não sei se eu acho, né? E ele foi passando o tempo, o avô não aceitava, ele vivia na casa de um, ele vivia na casa de outro, na casa de um dos tios, né? Porque o avô não aceitava mais. E os tios também não aceitavam. Porque esse menininho, ele ficou um pouco meio revoltadinho também. E às vezes esse menininho ligava para a mãe em São Paulo e dizia para a mãe assim, mãe, eu só estou te ligando para dizer que eu te amo. E essa mãe falava, o que você quer, menino?
está me ligando, já está querendo alguma coisa, achando que o menininho ia pedir alguma coisa à sua mãe. Sim. Mas ele não ia, ele só queria mesmo o amor. O afeto, né? O afeto. E ele queria compreender o porquê dessa rejeição. De ser tão rejeitado não só pela sua mãe, mas por todos os seus familiares, né? Todos os seus familiares. E esse menininho, ele sonhava. Ele pegou uma caixa de isopor uma vez e encheu de gelinho, que lá em Goiânia chamava geladinho. E ele foi vender esse geladinho e dentro dessa caixa estavam os sonhos daquele menino. E ele carregando os seus sonhos naquela caixa. Sim. E vendendo um por um. E ele tinha combinado com o dono daquele geladinho que ele ia trocar em troca de uma galizezinha, que não dava nem uma galinha grande, dava uma galizezinha, que é aquela mini galinha. Sim. Mas aquele menininho falou, vou deixar botar, eu vou deixar chocar, e essa galizezinha vai me dar várias galinhazinhas, e eu vou comprar o porquinho, e do porquinho eu vou comprar a vaquinha, e eu vou comprar uma fazenda, porque esse pessoal do interior só pensa em fazenda. Só pensava em fazenda naquela época. Não pensava em estudar, não pensava em nada disso. Pensava... Não, ele não pensava não. Uhum. E ele comprou essa galizezinha, pegou essa galizezinha. E esse seu avô, ele mudou para uma chácara, então essa galizezinha ficou lá na chácara do seu avô. Uhum. Esse menininho vendia pamonha, ele vendia as coisas, e ele se relacionava com o homem, ele começou a se relacionar com o homem. Mas ele se sentia sujo, ele não se sentia bacana com o relacionamento que ele vivia. Eu acredito que esse menino, ele tinha uma carência, e ele queria suprir essa carência em pessoas, sabe? Assim, ele buscava e ele não entendia como que era esse sentimento dele, então ele acabava buscando em homens, mas ao mesmo tempo aquilo incomodava ele por causa do que a vozinha dele tinha falado lá atrás. Né? Dizia para ele, ensinava para ele da forma dela, porque o povo antigamente era meio ignorante, sabe? Filho, não falar, eles não falava assim, vamos aqui, não, era bem ignorante. Esse menininho cresceu e virou um rapaz, e esse rapaz sofreu muito. E ele sofreu desde a sua infância. Uhum. Desde a sua infância. Humilhado. Negavam comida para ele, zombavam da cara dele por ele ser diferente dos outros. E uma tia desse menino chegou em Goiás um dia e disse para ele assim, ele já tinha 17 anos, já era um jovem, né? Já era, né? Uhum. E disse para ele, olha que situação que você tá, eu vou levar você para São Paulo para morar comigo. E ela levou esse menino, esse jovem, para morar com ela em São Paulo. E chegando em São Paulo, ele começou a trabalhar e ele sonhava em crescer, em ter sua casa, em ter uma vida digna. Sim. Quando ele ia na casa dos outros, André, e que via as mães, como tratavam os seus filhos, e ele perguntava a si mesmo, por que eu não tenho ninguém que me trata assim, dessa forma? Uhum. Reunião em família, em que todos se reuniam naquela mesa, porque antigamente tinha muito isso, né? Sim. Mas aquele menino não tinha. Então ele contemplava isso na vida dos outros e guardava consigo. Chorava sozinho, vivia chorando, triste, amargurado. E diversas vezes esse jovem olhou para o céu e disse, onde está tu, Deus? Quem sou eu nesse mundo? Ele dizia. E ele começou a ganhar um dinheiro num trabalho que ele estava, e a sua tia falou assim para ele, olha, eu estou me casando, quem casa quer casa, quero viver só eu e meu marido.
Chegou o momento de você, já está um jovem, se virar e correr atrás dos seus sonhos. E ele foi. E ele saiu. Correr atrás dos seus sonhos. Um dia, ele tinha subido num prédio em que ele estava fazendo supletivo. Porque na cabeça das pessoas, só quem estudava é que tinha chance de sobreviver nesse mundo cruel, ainda mais sendo um gay que era tão rejeitado e tão menosprezado, não só pela família, mas também pelo mundo. E ele desceu daquele prédio e uma moça ligou para ele, que era amiga da mãe dele, dizendo: eu tenho uma coisa para te falar, tenho uma coisa para te mostrar. E pegou esse jovem e levou ele a uma igreja. André, quando ele chegou, eu já te falei isso, vou falar de novo. E tem gente aqui no canal que não sabe, que se soube, ouça novamente a história desse jovem. Chegando lá, ele viu um pastor lindo. E ele se apaixonou pelo pastor. Ele se apaixonava por tudo. Meu Deus, apresentava a pessoa para ele uma vez, ele já se apaixonava por aquela pessoa. Acho que era tanta carência que esse jovem tinha. E ele foi. Pegou firme na igreja. Todo mundo ao seu redor achava que ele estava firme com Jesus. Sim. Porque ele não falhava um dia. Mas ele só ia nesse culto desse pastor. Ele não ia no outro. Tinha vários cultos durante o dia. Ele só ia esse pastor era solteiro na época. E ele foi, ele continuou frequentando. E ele fazia questão de demonstrar para esse pastor que ele era apaixonado. Olha para você ver a inocência desse jovem lá do interior. Ele achava que Deus ia virar ele uma mulher e ele ia casar com esse pastor. E ia viver com Jesus, ia pastorear com ele as igrejas. Esse jovem, com o passar do tempo dentro dessa igreja e os ensinamentos daquele pastor, ele ficou literalmente apaixonado pelas palavras que saíam da boca daquele pastor. Quando ele se viu, ele estava apaixonado por Jesus. E esse jovem ele era capaz de qualquer coisa para aquilo que foi apresentado a ele nessa época. E ele chegou em prantos nesse pastor e disse para ele: eu estou apaixonado por aquilo que sai da sua boca, por esse Deus que o Senhor vem pregando. E ele disse para o jovem: eu já sabia que você estava de olho em mim. Você de olho em mim e eu e a minha noiva de joelhos no chão, clamando ao Senhor pela tua vida e pela tua alma. E a sua paixão, suposta paixão por mim, se transformou num amor verdadeiro a Cristo. Aquele jovem achou que ali já cessou seus problemas. Tá com Jesus, solucionou tudo. Não. As coisas pioraram de uma certa forma para esse jovem, a ponto de muitas vezes ele querer desistir. Porque no trajeto que ele escolheu de renunciar àquilo que o pastor pregava, que havia necessidade dele renunciar, e até mesmo ele não renunciava, André, por causa do céu que estava por vir. Ele renunciava pelo amor que ele estava sentindo ali. Sim. Porque ele amava muito, ele começou a amar muito esse Jesus. E ele sofreu muito também dentro da igreja. Muito, muito, muito. Ele jejuava, ele orava e chegava na pensão, porque ele morava num quarto de pensão que dava nojo de entrar. Sim. E ele entrava nesse quarto de pensão e às vezes tinha homens nus provocando ele. E ele chorava e dizia para Deus: mas eu estou tão certinho, estou em jejum, isso está acontecendo comigo.
Eu não estou entendendo o que queres de mim, o que ele dizia para Deus. Ele não entendia, mas ele obedecia. De toda a sua vida, ele escolheu a melhor parte. Todos os dias tinha banquetes e banquetes para ele, mas ele escolhia a melhor parte. Era esfregado na cara dele que gays eram felizes nos seus casamentos. Era esfregado que as pessoas estavam no pecado, mas tinha casa própria, tinha as coisas, não passavam fome. Mas ele permaneceu escolhendo a melhor parte. Mesmo as pessoas zombando, caçoando, ele continuou escolhendo a melhor parte. Os anos foram passando. Ele caiu, viu? Caiu, mas depois tem mais história para falar dessa pessoa para vocês, mas senão vai ficar muito longo, né? Vai dar um vídeo de 1 hora. Mais de 1 hora. Mas é bom fazer um vídeo de 1 hora, porque eu preciso contar a história desse rapaz para vocês toda. Eu tenho certeza que vocês vão ficar impactadas, porque é uma história linda, linda, de superação e de N coisas. E ele mesmo no mundo, vivendo no mundo, não encontrava felicidade, não, filho. Procurava, mas não encontrava. E ele, do nada, uma vez, uma senhorinha ligou para ele, sabia dos sonhos dele, inclusive o sonho dele era ser pai ou mãe, né? Eu acho, sei lá. E ela ligou e falou: você não queria ter um filho? Tenho uma coisa para falar com você. E ele foi lá e conversou com essa mulher, e quando foi ver, era uma criança que tinha 3 meses de vida. E eu não sei o que aconteceu, que as coisas foram acontecendo, e esse menino mudou a vida dele. Olha para você ver. E quando ele pegou esse menino de 3 meses, pessoas da igreja falavam assim: o que ele tem para ensinar para esse menino? Que ele tem pra Vai levar ele para onde? Gay. E o pessoal não gostou não, principalmente aquelas pessoas mais conservadoras da igreja, né? Não aceitaram muito ele ter pego não. Um belo dia, André, esse jovem que já não era mais tão jovem, olhou para essa criança e disse: o que eu tenho para oferecer para ela? Porque ele não tinha nem moradia, ele não tinha nada. Nada. E algo falou dentro do seu coração: dá o céu para esse menino, dá o céu a ele. Você vê tantas pessoas no mundo dizendo que ama os seus filhos e que faria qualquer coisa para os seus filhos. E esse amor que você tem tão grande no peito, jovem Senhor, dê o céu para o seu filho. E assim ele o fez. E ao mesmo tempo, ele também ganhou o céu. Essa história é verídica e é real. Sim. Essa história é a minha história. A mão que quase pegou o bicho era minha. A criança que mudou a minha história hoje é uma adolescente. Eu escolhi a melhor parte. Todos me mostravam desamor e eu preferi amar. Mesmo sendo pisoteado, mesmo sendo apontado o dedo, eu olhava para essas pessoas e dizia: eu
te amo. Muitas coisas não davam certo para mim. E eu me perguntava, nem minha mãe me ama, ninguém me ama. Por que as coisas não dão certo para mim, né? Deus não, nem nota a minha existência. Hoje nós estamos aqui na minha casa. Essa é a minha casa. Isso aqui é um jardim que nós temos entre a sala e a cozinha, que está logo ali atrás. Tudo aquilo que eu, com aquele isopor no ombro, ou com geladinho, pamonha, coisas que eu trabalhei, e eu sonhava e não tinha perspectiva, porque todos olhavam e falavam, coitado desse menino, onde que ele vai ter alguma coisa na vida? A resposta, ela vem de Deus. E para a resposta vir de Deus, você precisa renunciar. E quando você renuncia, você não ganha somente coisas aqui na terra, não. O melhor, a melhor parte está por vir. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.